Olá, sejam bem-vindos à gravação de mais este vídeo. Neste dia 15 de novembro de 2021, data comemorativa da proclamação da República. República. Agora eu vou dizer a vocês o que é a República. Por que tanta corrupção? Por que tanta luta para ser presidente, se na verdade o Brasil está falido já tem muito tempo? Mas sempre se encontra dinheiro para fazer aquilo que a elite necessita. Enquanto que o salário mínimo é R$ 1.095, né, um deputado federal ganha cerca de R$ 100 mil, sendo 26 a 27 mil o seu salário real. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, os deputados federais, o presidente da República tem oficialmente R$ 33 mil como salário. Agora tem as benesses, os auxílios gasolina, os auxílios paletó, que é para o vestuário, o auxílio moradia, e quando soma tudo, chega inegavelmente a até mais de R$ 100 mil. Isto é preciso ser dito. Então, comemorar a proclamação da República é, na verdade, não apenas uma idiotice, é dar um tiro no pé. Então, vamos dizer a vocês o que foi a República. Existiu, na Baviera, um padre apóstata chamado Adam Weishaupt, que fundou, como já foi dito em outros vídeos, o movimento iluminista. Adam Weishaupt era sustentado pelo Barão de Rothschild. Portanto, a Sociedade dos Illuminati é um braço dos Rothschild, como a maçonaria, como o grupo Bilderberg, como o grupo de Roma, como a Trilateral. Todas as sociedades secretas são sustentadas pelo dinheiro do clã dos Rothschild, né? Então, o atual segura o cetro que foi recebido do anterior. O atual é Lord Nathaniel Barão de Rothschild, recebeu o cetro do seu tio, que era francês, Davi René de Rothschild, que por sua vez recebeu o cetro do antecessor, e assim sucessivamente. Então, é uma dinastia que, como a realeza, passa de mão em mão o cetro do poder, e que na realidade são eles os governantes do mundo. Não é difícil saber isso. Então eu vou ler para vocês um pedaço de um documento, no fim do qual o documento é insuspeito, porque é de um acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho, e os dados são todos eles documentais. Aqueles que se referem à maçonaria e aos Illuminati foram fornecidos pelo nosso irmão maçom, que estava dentro da maçonaria, para tentar fazer com que alguns maçons não seguissem as orientações vindas da Inglaterra ou da Alemanha. Vamos honrar este homem honesto que estava no meio da podridão, assim como o lírio nasce na lama. Então, eis aqui a homenagem, entre aspas, à proclamação da República. Bom, primeiro de que tudo, qual foi o local onde foi planejada a República e por que o seu interesse? O seu interesse é porque a monarquia dava ao monarca toda a terra. O Brasil, portanto, pertencia ao monarca, ao imperador Pedro I e ao imperador Pedro II. Então, isso não interessava aos maçons, nem aos Illuminatis e nem às outras sociedades secretas. Eles queriam a posse da terra, que era, no final das contas, de interesse geral. Por quê? Porque os latifúndios da lavoura seriam, na verdade, devedores deles. E os outros latifúndios dos pecuaristas seriam, na verdade, deles. E assim,
naquela época, nos anos de 1800, a grande riqueza era a terra, porque a nossa indústria aqui no Brasil não existia ainda. Só existia indústria na Bélgica e na Inglaterra. Portanto, a grande riqueza, a fonte de riqueza era a terra. E era com esse objetivo que os idealistas que proclamaram a República vão lutar para fazer cair a monarquia, que eu não estou aqui fazendo apologia, não é um regime ideal, porque um homem só, dependendo muito do temperamento dele, do conhecimento dele, pode não ser um bom governante, mas mudou-se do mal para o pior, ou seja, escapamos do espeto para cair na brasa. Então, no final, vou mostrar a vocês a capa do documento. Mas vou ler antes algumas coisas que são de conhecimento de poucos. Primeiro de que tudo, a capital do Império, na época de Dom Pedro II, Dom Pedro I já tinha sido iniciado na maçonaria por José Bonifácio, com o nome de Cavaleiro Guatimozin, e tinha se fundado o Palácio Maçônico, que existe até hoje, que foi a primeira casa maçônica do Brasil e hoje tem valor histórico. Não sei por que não se chama templo, porque a maçonaria contraditoriamente diz que não é uma religião. Entretanto, a minha pergunta foi feita aos maçons da nossa maçonaria, que se filia à Federação de Lojas Livres Soberanas, e foi recusada ser posta em pauta. Eu perguntava por que o local onde os maçons se reúnem se chama templo, quando, na verdade, até 1360 se chamavam oficinas ou ateliês. Ou seja, vamos aclarar bem, a maçonaria se perde na poeira do tempo. Então, encontrar a origem da maçonaria, eu já fiz um trabalho, foi publicado pela Federação, que até a pré-história, as cavernas pré-históricas, na verdade, eram templos onde se praticavam ritos secretos. Então, aquelas pinturas rupestres nas grutas de Altamira, Dordogne, Lascaux, eram, na verdade, santuários, portanto, templos, onde os xamãs, os líderes, iniciavam aqueles que eles achavam que tinham a competência de fazer do grupo uma sociedade que dominasse e desse a eles o poder. Este é o modelo que vai ser seguido desde 40 mil anos atrás. Imagina vocês, na pré-história. Então não temos nada a ver com o darwinismo, aquela lorota de Charles Darwin que eu já disse para vocês, né, de que nós descendemos dos macacos, Australopithecus, do Ramapithecus, tudo isso não passa de lorota. E o elo perdido chamado Pithecanthropus erectus, a palavra Pithecus quer dizer macaco, e a palavra anthropos quer dizer homem. Então, quando nós falamos de Australopithecus, falamos de um macaco encontrado na Austrália. E quando nós falamos de Ramapithecus, de um encontrado na Índia, que foi a terra de Rama. Então, tudo isto é uma invencionice, é uma historiazinha de Papai Noel, Alice no País das Maravilhas, montada por um canalha chamado B.S. Leakey, que, segundo o filho dele, publicou num álbum famoso, né, editado por Fernando Chinaglia Distribuidora. Tudo aquilo foi uma montagem. Aquilo que vocês veem, aquele quadro dos macaquinhos para o elo perdido, porque não se tem o Pithecanthropus erectus, que seria exatamente metade homem, metade macaco, Pithecus, macaco, Anthropos, homem. Então, Pithecanthropus quer dizer o homem macaco. É exatamente aí que o macaco vira homem. Ou seja, o Australopithecus e o Ramapithecus, né, vai se tornar o Pithecanthropus, que seria o elo perdido, nunca se encontrou. Essa entidade é um fantasma inserido na linha da evolução,
e que vai anteceder o Homo erectus, agora já com o nome de Homo, né? Então, o Homo erectus existiu, o Homo sapiens é a nossa raça atual. O Homo erectus era uma raça inferior. E onde é que existe hoje? Em lugar nenhum. Porque o Homo sapiens, mais inteligente do que ele, para poder fazer para ter a posse, da caça, das florestas, né, das plantações, então matou-os. Então o que é que B.S. Leakey fazia? Quando ele fotografava, quando ele encontrava uma caverna, ele separava, segundo o filho dele, Leakey Jr., ele separava os ossos dos Homo sapiens dos ossos dos Homo erectus, porque o Pithecanthropus é um fantasma, é uma fantasia, é uma mentira. Nunca existiu. Foi chamado durante muito tempo o elo perdido e continua perdido. Mesmo assim, ainda existem muitos idiotas que acreditam na evolução e a defendem. Cientistas eméritos, mas basta ler o livro de Dr. Jacques Monod, que é O Acaso e a Necessidade, e vocês vão ver como é impossível a teoria da evolução, porque ela se baseia na mutação, que é contrária à lei básica da genética, que é a invariância reprodutiva, e a pesquisa realizada por vários grupos científicos de 1933 a 1968, que mostra que tudo no universo é programado. Ou seja, existe uma mente superior que criou e programou o universo. Isto é ciência, são astrofísicos. Eu tenho, no meu resumo, o nome de cada cientista de cada grupo, portanto, é uma pesquisa científica. E a última notícia é que as galáxias funcionam exatamente como os nossos neurônios cerebrais. Ou seja, o universo é uma grande mente, um cérebro gigantesco, que foi criado por um cérebro ainda maior do que ele. Cérebro não seria uma palavra adequada, porque na Cabala, que eu sou não somente estudioso, mas um pouco além, a palavra original da Torá é Bereshit, em Reshit. Reshit vem de Resh ou Rosh, que quer dizer cabeça. Cabeça é a palavra concreta para o abstrato mente. Então vocês vejam que a primeira palavra da Bíblia hebraica, Bereshit, em Reshit, na mente, corresponde agora, isso foi escrito há milênios, né? E os pré-históricos ditos por Charles Darwin, que eram homens macacos, nunca existiram, porque as cavernas com aquelas pinturas dos bisões, eu tenho um trabalho a respeito, que é de volta à pré-história, na verdade eram santuários. Isso é fácil de ser provado, né? Mas não cabe aqui. Portanto, santuários de iniciações nos quais os xamãs, que eram os líderes, assim eles se autodenominavam, né, eram os líderes religiosos, misturando uma ciência com a religião, e aí está o início da ideia da maçonaria. Isso nós temos comprovação há 20 mil anos atrás, mas 40 mil anos é uma probabilidade. 20 mil anos é certeza. Temos provas. Então, essa ideia original de um líder muito inteligente, portanto, Reshit, como diz a Torá, né? Reshit, aqui na Terra, a mente de um grupo que lidera esse grupo e leva esse grupo até o seu maior objetivo, que é mandar nos outros, ou seja, a busca pelo poder. Então, vocês vejam como é que uma única expressão, Bereshit, é assim que começa a Bíblia hebraica, primeira palavra da Torá.
Bereshit, que nós traduzimos por Gênesis, não tem nada a ver com Gênesis. Ba quer dizer em, e Reshit quer dizer líder, príncipe, mente, mentalidade, cérebro. E aí a última descoberta da ciência, ligando o passado ao presente e mostrando como é que desde a pré-história já se tinha a mesma noção e que nós não temos nenhuma capacidade a mais do que os homens das cavernas, portanto, eles não tinham nada a ver com a macaquice de Charles Darwin. Então, a última descoberta da ciência é que as galáxias, estou afirmando, vocês podem pesquisar, é ciência pura, astrofísica. As galáxias funcionam no universo como se este fosse uma grande mente, um grande cérebro, do mesmo jeito que os nossos neurônios funcionam no nosso cérebro. Isto é a última notícia da ciência. A ciência chegou até aí. Ora, isso já está dito no Torá, ou na Torá. Bereshit quer dizer na mente única, na mente eterna, na grande mente, no mental, que é Deus. Então, agora vamos trazer essa noção do xamã das cavernas para toda a história e vamos nos ater ao tema do vídeo, que é a proclamação da República, porque vocês já viram que se eu for falar desse tema, um dia será pouco para eu poder falar para vocês aquilo que eu sei. Só o que eu sei. Imagino o que eu não sei. Então, vamos lá. A proclamação da República tem o seu reshit. Esse reshit se chama Adam Weishaupt. É teólogo, é um padre apóstata que abandonou, deixou a batina, passou a utilizar o nome de Spartacus, que liderou uma revolução de escravos contra Roma. O nome, portanto, já mostra o objetivo dele, uma revolução contra o poder existente, que na época era a nobreza de sangue, que vai culminar na Revolução Francesa, que ele e Robespierre planejaram. Isto é a mais pura verdade que eu tenho documentada. Então, quem foi que planejou a Revolução Francesa? Foi Adam Weishaupt. Olha, por acaso, Adão é o nome do primeiro homem. Né? Em 1776, Adam Weishaupt, na Baviera, funda a sociedade secreta chamada os Illuminati da Baviera. E, de braços dados com Robespierre, na França, a Baviera na Alemanha. Imaginem vocês. Você vê como é que a essa altura, desde a pré-história até o ano de 1776, como tinha se espalhado as sociedades secretas, graças aos judeus, e aqui inclui todos, porque Esdras foi um grande canalha, não sei por que consta na Bíblia, mas depois vieram piores do que Esdras, que são os judeus Ashkenazi que governam o mundo hoje. A família dos Rothschild não é semita. Eu não sou antissemita, porque Jesus Cristo é judeu e é semita. Portanto, um cristão ser antissemita seria uma contradição epistemológica que só um animal, só um jumento alimentaria. Né? Portanto, estou apenas falando a verdade. Logicamente, temos que admitir que Esdras começa toda a história de uma grande revolução para dominar o mundo. E essa história vai chegar ao Brasil. Né? Jesus Cristo e os apóstolos, todos são judeus, semitas, sangue de Abraão. Como poderia eu ser contra os semitas? Só se eu fosse um trouxa, só se eu fosse como os falsos intelectuais que São Paulo divide em três. A maçonaria diz aprendiz, companheiro e mestre. São Paulo diz carnais, iluminados e perfeitos. Pois os carnais é que estão dominando a mídia e tendo 1.300.000 visualizadores, enquanto o canal do professor Marlanf tem 158 apenas. Por quê? Porque a humanidade quer ser enganada. E então vamos à proclamação da República, que é a minha homenagem à burrice dos brasileiros que acreditam naquilo que se lê nos jornais.
Então, cada povo tem o governo que merece. Mas, na verdade, o mundo todo está infestado deles e, a seu modo, eles se ajeitam com Angela Merkel na Alemanha, com o rei Gustavo Adolfo na Suécia, né, e com o rei Juan na Espanha, todos eles dominados pelas sociedades secretas, cujo centro está no clã dos Rothschild. E agora, a última notícia é que os judeus vão ungir o seu Messias. Ou seja, não acreditando em Jesus de Nazaré como Messias, embora a notícia boa seja que em Jerusalém existem mais sinagogas de judeus convertidos ao cristianismo do que de judeus ortodoxos que vão ungir esse Messias. Então, a quantidade de judeus que estará presente na unção com óleo santo, como o bispo Macedo, estão preparando o óleo, viu? É a última notícia, é o boom. Procurem no YouTube e vocês vão ver. Estão preparando, segundo a receita de Moisés, o óleo sagrado para a unção do Messias. Está afastada a hipótese de uma guerra mundial porque desistiram de desmontar as mesquitas árabes, o Domo da Rocha e a mesquita de Omar, e vão simplesmente colocar à imitação dos árabes uma pedra cúbica, que é o símbolo da perfeição. O cubo é esotérica, mística e geometricamente considerada a figura mais perfeita do universo. Então, os muçulmanos têm em Meca uma pedra negra que eles veneram como sendo sagrada, né? Apesar dos templos suntuosos, essa pedra negra é o grande mistério. É um cubo perfeito. Ninguém sabe de onde ela veio, porque ela é lapidada perfeitamente. É um cubo com a lapidação como se fosse a laser. Os judeus, para não provocar uma segunda guerra mundial, inicialmente tinham intencionado desmantelar as mesquitas árabes, mas percebendo que os árabes ainda, mesmo depois da Primavera Árabe feita pelos Bush e por Obama, ainda representam um grande perigo, e então, como ele é dono do mundo, não lhe interessa mais destruir o mundo, ele então vai se contentar em pegar uma pedra, que não é negra como a Kaaba muçulmana, mas é um cubo gigantesco, e esse cubo simbolizará o Templo de Jerusalém. Menos mal, então, para nós, ainda bem. Eles terminaram tendo uma ideia genial que substituirá a construção do terceiro templo. Logo, não será construído um templo, mas será simbolizado. E, curiosamente, será uma réplica do objeto mais sagrado para os árabes, que são ismaelitas, filhos de Abraão, do primogênito de Abraão, que é Ismael, e os judeus são filhos de Isaac. Então, são irmãos. O primeiro filho de Abraão se chama Ismael, foi feito com H. Abraão uniu-se a H e gerou Ismael, que deu os árabes. E depois uniu-se a sua esposa Sarai e deu Isaac. Então, são irmãos. O conflito no Oriente Médio não cessará nunca, porque exatamente é a briga de dois irmãos. Porque na época o primogênito tinha direito à herança, logo seria Ismael. Os árabes seriam os donos do mundo. Mas Abraão mandou Ismael para longe, ele se tornou o pai dos árabes, chamados ismaelitas, depois edomitas, idumeus, e aí se repartiram em tribos, mas são muito poderosos, porque eles moram no deserto. Embaixo das areias do deserto existe o petróleo, que é chamado ouro negro. Então, o ouro negro pertence aos árabes, e o ouro amarelo e as pedras preciosas aos judeus. Cada um dos dois, portanto, teve aquilo que Deus prometeu a Abraão, as riquezas das nações. Então, a dos árabes está debaixo do deserto, e os sheiks árabes da Arábia Saudita mandam no preço do óleo, que move o mundo. E os judeus, que são descendentes de Isaac, né, quanto os árabes são descendentes de Ismael, tem o ouro amarelo e as pedras preciosas. Então, o mundo está nas mãos deles, porque eles detêm toda a riqueza do mundo. Mas acontece que
Como os judeus são mais espertos, os Ashkenaz, porque os semitas não conseguiram fazer a conquista da Terra, mas os Ashkenaz conquistaram. Hoje, o planeta Terra é dominado pelo clã de Rothschild, e M.S. King escreveu um livro chamado Planeta Rothschild. Ou seja, vocês pensam que o Brasil é dos brasileiros? Vamos deixar esse assunto para depois, vamos estudar só a República. Muito bem. Então, como nós dizíamos, Adam Weishaupt, financiado pelo Rothschild da época, junta-se a Robespierre, então Alemanha e França, e fazem a Revolução Francesa, que não é objeto desse vídeo. E um dos braços dos Illuminati alemães se chama Burschenschaft, que vai chegar ao Brasil e, através deles, vai ser proclamada a República. Então você veja, a ideia não tem nada a ver com os brasileiros. O Marechal Deodoro da Fonseca era amigo íntimo, quase um irmão de Dom Pedro II, foi obrigado a trair o amigo porque era bucheiro. E aí vocês não sabem, mas naquela época o juramento maçônico obrigava a obediência. Hoje é apenas um compromisso. Você pode desobedecer, como eu, por exemplo, né? A minha maçonaria é autônoma. Eu não obedeço a ninguém. Eu sou a cabeça, o pico da pirâmide da minha maçonaria, que se reúne com outras iguais à minha, no total de 111 lojas livres, que formam a Federação de Lojas Livres e Soberanas da França, FFFLS. Então, Federação de Lojas Livres e Soberanas, Fédération de Lojas Livres et Souveraines de France. Eu sou afiliado único no Brasil. Todas as demais são obedienciais. Então, vem da Alemanha a ideia de proclamar a República. Para quê? Para tomar a terra do imperador. Sendo que vai haver uma traição odienta, já que o Marechal Deodoro da Fonseca era amigo íntimo, quase irmão do imperador Dom Pedro II, que ele vai trair, porque o juramento que ele faz à bucha, sendo ele maçom e bucheiro, as duas ordens se unem. José Bonifácio traz a maçonaria de Portugal e o professor Frank, um mérito desconhecido de vocês, mas vocês podem pesquisar a respeito, traz a bucha, que é o nome curto, assim como é chamada vulgarmente, mas o nome completo é Burschenschaft. Traz da Alemanha, e então maçonaria trazida da Europa, por José Bonifácio, e Burschenschaft, trazido da Alemanha por Frank, vão unir as mãos para conseguir o quê? Derrubar o imperador. Não estou aqui me lixando para o imperador, para o império, para a monarquia, porque eu não sou nobre e estaria sendo, mesmo professor Marlanfe, professor pobre, morando aqui no meu pequeno condomínio. Então, estou apenas contando a história segundo ela aconteceu. As duas forças ocultas, ambas mãos do mesmo braço, de braços diferentes, uma à esquerda, outra à direita. Uma vem de Lisboa, portanto da Europa, trazida por Zé Bonifácio, a maçonaria. E no Brasil funda o Grande Oriente do Brasil, que cria o Palácio Maçônico e capta a simpatia de Dom Pedro I, que é iniciado com o nome de Cavaleiro Guatimozim. Em uma única cerimônia, ele é feito aprendiz, companheiro e mestre. E aí está nas mãos dos maçons, e os maçons depois vão fazer aliança com a bucha, que é trazido da Alemanha pelo professor Frank, que se sabe pouco a respeito dele, porque é um personagem dos Illuminati, e os Illuminati guardam bastante segredo. Mas não é difícil, o professor Américo Lacombe fez uma biografia dele. Então nós temos aqui a bucha e a maçonaria juntas vão tomar a terra do imperador Dom Pedro II. Para isso é indispensável uma traição. Essa traição vai ser feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que é o principal amigo e praticamente irmão do imperador Dom Pedro II.
mas acontece que ele é maçom e bucheiro. E então, para ele, o juramento feito nos altares da maçonaria, olha, altar, não é uma religião, é uma religião. E a bucha é uma associação solidária com os pobres que vai fazer fundar a sociedade, a Faculdade de Direito de São Paulo. Esse é o documento que está aqui na minha frente e que eu vou mostrar a vocês no início aqui, ó. No final, aliás. Tá vendo? Aqui está escrito. Ah, meu Deus do céu. Desliguei sem querer. Toquei, desliguei. Então, fiquei sem o... Vou ter que ligar tudo de novo e reiniciar. Mas, em pena, uma lástima. Já estava vamos dizer que vocês vão ter que acreditar, então. Eu estava com a documentação toda e o diabo, Satanás, é muito esperto. E aconteceu aqui algo que fez com que o meu pequeno netbook desligasse. Mas está tudo nos devidos lugares, olha só, que coisa curiosa. Aqui está a ligação na fonte, aqui está a ligação no netbook, e eu aperto a tecla ligar, aperto, agora ligou. Agora ela ligou. Então vamos voltar ao documento. No final eu apresentarei. Então tudo que eu estou dizendo está em um trabalho acadêmico feito por um advogado da Gama Filho para uma tese de mestrado. Então o que é que acontece? Maçonaria, trazida por Bonifácio de Lisboa, funda o Palácio Maçônico, seduz o imperador Pedro I, extremamente vaidoso, e ele, aprendiz, companheiro e mestre, equivalente na teologia de São Paulo a carnal, iluminado e perfeito, muitos carnais estão por aí, e aí vão tramar uma traição contra o imperador Dom Pedro II. Essa traição começa por fundar a Faculdade de Direito de São Paulo, primeiro, e depois fundar a Faculdade de Direito de Recife, nas quais serão tramadas todas as atitudes e todas as atividades dos republicanos no Brasil. Deodoro inicialmente fica confuso, porque ele é amigo íntimo e tem uma relação de amizade que é quase fraterna com o imperador Dom Pedro II. Mas os maçons obedecem mais à maçonaria do que a qualquer outra lei. Portanto, ele vai trair o amigo e vai proclamar a república, porque assim manda a bucha e a maçonaria. Ele pertencia a ambas. Portanto, ele era bucheiro e maçom. Então, eu estou aqui baseado no documento, fazendo um resumo. No final, eu vou apresentar a capa do documento. Então, na Primeira República, todos eram bucheiros e maçons. Na Segunda República, também. E hoje, a gente não sabe mais, não se sabe mais. E a bucha existe oficialmente na Alemanha. Se você procurar Burschenschaft, na Alemanha, Burschenschaft, na verdade, na Alemanha você vai encontrar. Lá ela está ainda hoje. Só que em 1880 ela veio para o Brasil, trazida por um tal professor Frank, e fundou a Faculdade de Direito. Mas por que em São Paulo? Porque o imperador morava no Rio. E eles precisavam estar longe das vistas do imperador para tramar a traição. Logo, a República começa como um ato de traição do Marechal Deodoro da Fonseca ao seu maior amigo, que era o imperador Pedro II. Voltou o meu net, mas vai demorar um pouquinho, porque ele é muito lento. Mas no final eu mostrarei o livro, aliás, a tese de mestrado do acadêmico. Então, na época, o grão-mestre da maçonaria era Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que era o diretor da Escola Militar do Rio de Janeiro. Portanto, como grão-mestre, ele é superior a Deodoro da Fonseca, que é primeiro vigilante. Vocês não sabem, talvez, de maçonaria, mas existe uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia, a maior autoridade se chama grão-mestre.
O vigilante é subordinado, é subalterno ao grão-mestre. Então, o que é que acontece? O que acontece é que Benjamin Constant Botelho de Magalhães, na verdade, é superior, ele sendo um coronel, vai mandar Deodoro da Fonseca trair o seu maior amigo. E Deodoro vai obedecer, porque o juramento, a maçonaria e a bucha, ele é maçom e bucheiro, o obriga a isto. Sob pena de morte, eles matavam quem desobedecesse. Matavam mesmo. Não me mataram porque hoje em dia eles não matam mais. Mas não me permitem ascensão. Eu tenho 158 inscritos no meu canal. Enquanto existe gente por aí que está fazendo o jogo da bucha e da maçonaria, que tem 1.500.000 seguidores. Quer dizer, se eu me rendesse às propostas deles, deveria ter também outro 1 milhão de seguidores. Mas como não me rendi, continuo aqui pobre, cego e nu, que é a palavra que identifica o maçom verdadeiro. Pobre, porque não tenho riquezas materiais, mas tenho a riqueza de não vender a minha alma. Cego, porque estou consciente da minha ignorância diante da verdade, e o que eu sei é uma pequena parcela diante da sabedoria divina. E nu, porque nu eu nasci, como está no livro de Jó, e nu voltarei para o seio da minha mãe. Ou seja, é a expressão que se usa na Bíblia para dizer que nós seremos enterrados. Então, na verdade, se é enterrado vestido. Mas assim, Jó, no livro de Jó está escrito, quando Deus tira dele, é uma parábola, né? Jó não existiu, é uma lição de sabedoria. Ele diz, nu eu nasci e nu voltarei ao ventre da minha mãe, ou seja, morrerei e serei enterrado. E assim Jó jamais se revolta contra Deus. É uma lição de que aconteça o que acontecer na nossa vida, jamais poderemos trair os nossos princípios morais. E eu tenho recebido a vida inteira propostas, agora já não interessa mais a eles, porque eles já tomaram conta de tudo, e agora a briga entre Bolsonaro e os futuros Moro, Aldo Moro, Sérgio Moro, que já disse que vai ser candidato, e um tal aí de um ex-banqueiro que vai fazer junto com o Leonardo Boff no dia 18, às 8 horas da noite, quem quiser liga aí no YouTube e eles vão ter uma live ao vivo. Então, o nome da obra, agora vou com cuidado para o netbook não fechar. Ah, meu Deus do céu, já mexeu de novo, pronto, já fechou de novo. Não vou tentar novamente, né? Não vou tentar de novo, é besteira. Está vendo aqui, qualquer pequeno movimento está desligando o netbook. Não, normalmente não é assim, mas o diabo enfia o rabo. Então, quando você começa a falar a verdade, então aquele que é assassino e mentiroso vai fazer as artes dele. Eu não duvido que o que está acontecendo com o meu netbook, que não costuma desligar sozinho, é arte do diabo. Então, como ele sabe que eu estou fazendo uma denúncia e a maçonaria, no final das contas, obedece ao clã de Rothschild como toda a sociedade secreta, não importa qual seja, exceto aquelas que são autônomas como a minha e o total de 111 que pertencem a uma federação de lojas livres. Mas todo o sistema obediencial, como o nome diz, obedece ao clã dos Rothschild, ou Rothschild. Inclusive o chamado bispo Edir Macedo, que tem tanto dinheiro, e se vocês forem ver a vida dele, como é que ele conseguiu tanto dinheiro, eu segui a vida dele. Não é da maneira como está mostrado no filme dele, maravilhosa, que é um exemplo de um homem que lutou para chegar ao topo como chegou, né? Então, eu segui. Ele começou num coreto, numa praça. Sabe o que é um coreto? É uma pequena construção onde uma banda tocava numa praça. Pois bem, estou tirando os dados, não de memória, sei de memória, mas de uma obra que vai aparecer de novo, já religuei o netbook, A Elite dos Bacharéis da Faculdade de Direito de São Paulo. Pois bem, maçonaria, trazida da Europa por José Bonifácio, coopta, ou seja, seduz o imperador Pedro I e funda o Palácio Maçônico. E leva Pedro I ao grão-mestrado da maçonaria,
de pura ilusão, porque quem manda são os Rothschild, que são os donos do mundo. E nós temos provas concretas de que ele comprou o Brasil ao rei Dom Manuel na proclamação da independência da República por 22 mil milhões de libras esterlinas. Isso é documentado, viu? Então, o Brasil é dele. Não podemos reclamar quando ele faz o que ele quer no Brasil, transformando a bandeirinha da Light de amarelo em verde, em azul, em vermelho, como ele quiser, para aumentar o preço da luz. Né? Nem quando ele aumenta o preço do gás, nem do petróleo, porque o Brasil todo pertence a ele. Ele pagou o preço quando Dom Pedro se humilhou e se ajoelhou diante do embaixador da Inglaterra no Rio de Janeiro para pedir que não deixassem ele ser levado para Portugal. E aí o preço foi pago pelo então barão de Rothschild da época, que foi, acho que 22 milhões de libras esterlinas. Bem, mas nós não estamos em Dom Pedro I. Estamos em Dom Pedro II, que acha que está tudo bem, o exército obedece a ele, o comandante supremo do exército se chama Marechal Deodoro da Fonseca, é o seu amigo íntimo, quase irmão. Mas o que ele não sabe é que há duas organizações secretas, uma delas vinda de Portugal, trazida por José Bonifácio, desde os tempos de Dom Pedro I, que é o pai de Dom Pedro II, e a outra trazida da Alemanha, dos Illuminati, que é a Burschenschaft, chamada aqui Bucha, que é assim que eu vou me referir a ela, trazida da Alemanha pelo tal do professor Frank, que é um personagem que vocês nunca ouviram falar, mas é fácil porque o professor Américo Lacombe faz uma biografia dele que está acessível na internet. Então, o nome do material que eu vou ler aqui é uma monografia para uma tese de mestrado. E aí o que é que acontece? Tudo é planejado em São Paulo e em Recife. Por quê? Porque as faculdades de Direito são fundadas em São Paulo e não no Rio, se o Rio era a capital e a cidade maravilhosa. Porque tinha que ser longe das vistas do imperador. Recife e São Paulo. Logo, a trama, a traição, teria que ser feita longe do Rio. Vamos para São Paulo, que lá ninguém nos vê. Vamos para Recife, que lá o imperador não nos vê. Olha que sociedade. É isso que é a maçonaria de 1717. Mas existem alas maçônicas que são sinceras. Eu pertenço a uma delas. Federação de Lojas Livres e Soberanas, que tem sua sede na França. Então, não vamos condenar todos. Assim, como nós dizemos judeus, também não vamos condenar todos. Porque o Dr. Albert Sabin era judeu, mas inventou a vacina contra a poliomielite. E o Albert Einstein era judeu e renegou o judaísmo quando soube o que é que eles planejavam fazer para conquistar o mundo. Sabiam disso? E Mahatma Gandhi era simpatizante, adepto também do movimento sionista mundial, a Kahal, que é assim que eles chamam em hebraico. Kahal quer dizer assembleia, por isso templo maçônico. Templo porque Kahal quer dizer igreja. Então, como a maçonaria se baseia no modelo judaico, mas do judeu agora Ashkenaz, porque os semitas não foram capazes de conquistar o mundo, o plano de Esdras não conseguiu dar certo, Jesus botou uma pedra no caminho deles e eles não conseguiram. Mas as igrejas cristãs, não obedecendo aos preceitos de Jesus, e os bispos e arcebispos e papas, seduzidos pelo poder, terminaram se colocando nas mãos dos bucheiros e dos maçons e do clã de Rothschild, que é quem financia as viagens dos papas pelo mundo. Então, o Vaticano está quebrado. Nem a luz que o Vaticano consome é paga à prefeitura de Roma. Não tem dinheiro. Então, o Papa goza de um luxo enorme. O Papa tem um banco, o Banco do Vaticano, que na verdade é uma fantasia, porque é a quantidade de dinheiro
que Rothschild deposita para sustentar o Estado do Vaticano, do qual o Papa é rei, realmente rei. Rei no sentido próprio da palavra. É o reino, é o menor reino do mundo, é o menor Estado do mundo, mas é um reino. Por isso ele é recebido com honras de Estado. E como Papa, ele é bispo de Roma. Então, voltemos aqui. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, então, está ligadíssimo ao professor Frank e recebe as instruções diretas da Faculdade de Direito de São Paulo, emanada do professor Frank, que é o líder da Burschenschaft, o Reshit, o cabeça. Veja como a Bíblia tem muito mais coisa do que vocês imaginam. Bereshit, diz o hebraico, no princípio, mas não é no princípio, é no líder, no príncipe, na mente principal, na mente que concebeu todas as coisas, criou e a mantém. Então, de modo semelhante, hoje isso já é ciência. As galáxias funcionam como nossos neurônios cerebrais. Hoje isso é científico. Está custando porque o meu Gmail no netbook é muito vagaroso, muito lento. Mas eu pretendo mostrar a vocês até o final desse vídeo. Então, uma vez tramado, tomar a terra do monarca, tem que ter alguém que faça isto. E quem será? O chefe do Exército Nacional, que é Marechal Deodoro da Fonseca, amigo íntimo do imperador e que vai traí-lo, porque é quem vai dar o brado de República no campo de Santana, em frente ao Ministério da Guerra, onde hoje é a central do Brasil. É ali que vai ser cometida a maior das traições. Quem vai dar essa ordem é um simples coronel. Esse coronel se chama Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Então, é muito interessante saber que um coronel vai mandar um marechal. Se vocês podem ter até uma pequena noção de hierarquia do exército, mas você sabe que o marechal é o cargo mais alto do exército. Então, de modo nenhum, Benjamin Constant Botelho de Magalhães poderia dar uma ordem ao marechal Deodoro da Fonseca, mas ele dá. E dá por quê? Porque eram bocheiros e maçons. E a república já tinha sido toda idealizada. Tomaram a terra do imperador, porque a terra era a grande riqueza. Latifundiários que plantavam, e assim todo o produto do campo cai nas mãos dos bocheiros e maçons. E os pecuaristas, toda a riqueza do gado, bovino, suíno, equino, vai cair na mão dos bocheiros e maçons. E assim a maçonaria e a bucha, hoje podem ter outro nome, Rotary Club, ou seja lá o que for, mas tudo não passa de uma grande mentira que vai proclamar a República Brasileira, que está sendo comemorada hoje. Essa é a minha homenagem, né, à idiotice e à falta de estudo e de conhecimento dos brasileiros, que por não estudarem, não lerem, porque os estudantes estudam para passar de ano e não para saber, e esse é o grande erro. Eu estudei para saber, mas o que eu tive durante meu tempo de professor eram alunos que estudam para passar de ano e não sabem de nada disso porque são preguiçosos. Contanto que eles tenham a média suficiente para passar de ano, está tudo safo, está tudo ótimo. Não quer obedecer, está carregando. Então, programada a traição na Faculdade de Direito de São Paulo, nos pátios da Universidade de São Paulo, por Frank, professor Frank, e pelo nosso coronel aqui, como é que eu disse antes, já esqueci o nome do dito cujo, que é Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Os dois unidos vão fazer o que Adam Weishaupt fez com Robespierre para fazer a Revolução Francesa. Então vocês viram que a história, na verdade, isso não é a teoria da conspiração não, viu, minha gente? Isso aqui estou falando de documentos, história oficial documentada.
Então, chega o dia da traição. Deodoro da Fonseca amanhece com febre, porque o restinho de caráter que lhe resta, o pouco caráter que ele tem, faz com que ele tenha uma reação psicossomática, nós diríamos hoje. E ele se recusa a trair o amigo. Mas acontece que o grandão, que é o grão-mestre, Benjamin Constant, chega lá e diz para ele, ó, levanta dessa cama, bota o seu fardão de marechal, vai até o campo de Santana, o imperador está lá, porque era onde ele despachava, era equivalente hoje ao Palácio do Planalto, e lá o imperador Dom Pedro II despachava, ou seja, assinava os documentos através dos quais ele governava o Brasil. E o que é que acontece? Acontece que um coronel do exército entra na casa do Marechal Deodoro da Fonseca, encontra acamado com febre, essa febre é psicossomática, porque ele vai trair o seu melhor amigo, mas ele obedece, porque ele jurou obediência. Por isso a maçonaria se chama obediencial. Eu não pertenço a essa falsa maçonaria. A minha maçonaria é livre e soberana. Cada loja tem o seu venerável mestre, que não passa disso. Não existe grão-mestre. Existe apenas o venerável mestre, que pode tomar o nome de presidente da loja ou mestre da loja. E a gente não se reúne em templos, mas em oficinas, o ateliê, porque não somos religião. Mas os maçons falsos de 1717, logo mostraram, deram a cara, chamando o lugar das suas reuniões de templos, e juram no altar fidelidade ao grão-mestre e ao venerável mestre. Por causa desse juramento, o Marechal Deodoro da Fonseca vai levantar, suando de febre, vai vestir a farda de marechal, vai botar a espada, vai montar no cavalo e vai até o campo de Santana, e aí vai ser aquele quadro célebre que vocês veem no livro de história, diante da Central do Brasil, portanto, entre o campo de Santana e o edifício da Central do Brasil, ele vai desembainhar a espada, levantar e dizer: está proclamada a República do Brasil, o imperador Dom Pedro II está destituído e terá tantos dias para reunir as suas coisas, os seus bens e partir para a França, porque a família de Orleans e Bragança, a qual pertence a nossa família real, né? Orleans e Bragança, Orleans, tá vendo? É França. Então, eles vão para os bens que eles possuem na França e vão morar lá no exílio, até que depois a República, a poeira assenta e eles retornam para o Brasil, e em Petrópolis, a República, depois de passado esse tempo todo, dá a cidade de Petrópolis como sendo o feudo dos Orleans e Bragança, porque o morador de Petrópolis paga 2 IPTUs, né? Um que é a prefeitura, como todos nós fazemos, né? Pagamos o IPTU à prefeitura, eles também pagam. Mas o que vocês não sabem é que, além do IPTU, eles pagam uma taxa especial ao imperador destituído, que é a família, o herdeiro de Dom Pedro, que é Dom Luís, que mora numa cidade do interior, Valença ou qualquer coisa dessa natureza, e aí eles deram, imagine, eles eram dono do Brasil. Agora, Dom Luís é dono de uma fazenda em Valença ou um desses pequenos municípios, uma fazenda de gado. E Dom Pedro de Orleans e Bragança, que é o herdeiro legal da família, né? Dom Luís seria o rei, ele é o herdeiro direto. Então ele seria, se houvesse de volta a monarquia, ele seria coroado rei. Mas o mais conhecido é aquele que morou perto da Faculdade Católica de Petrópolis, da qual eu fui aluno. Então, assim é feita a traição. No dia 15 de novembro de 1889, depois do golpe anterior, que é a abolição da escravatura, que tira o apoio dos latifundiários do imperador,
ele sentado num trono tinha duas colunas que o sustentavam, três, que era o exército, os tenentes exigem votação, e aí o barão do Rio Branco nega, a igreja reclama, porque sabe que está sendo tomado um golpe, e aí vai existir a questão Dom Vital, que vocês terão que estudar, o bispo de Recife, sabendo do que a Faculdade de Direito de Recife está tramando, vai fazer uma revolução para evitar a deposição do imperador. A isso se chamou a questão Dom Vital. Ele escancarou, jogou M no ventilador, mas não conseguiu. Era muito pobre, a Igreja Católica sempre foi omissa. Então, quando Dom Vital quis fazer o que ele precisava fazer, a Igreja Católica não tinha poder para isso, enquanto que a maçonaria e a bucha estavam completamente donas de toda a situação. E aí chegamos de novo ao fato. Vamos ver o quadro lindo, Marechal Deodoro da Fonseca, com Benjamin Constant Botelho de Magalhães à sua direita, que é o seu mentor, já que é o grão-mestre da maçonaria no Brasil e da bucha, e o professor Frank rindo na Faculdade de Direito de São Paulo. De lá ele governa a Faculdade de Direito de Recife e trava uma luta contra a igreja, contra Dom Vital, que é o bispo de Recife. E aí, independente da igreja, independente dos latifundiários que não apoiam o imperador exatamente por causa da abolição da escravatura, que tira deles a mão de obra escrava e tira dos pecuaristas os escravos, então o trono fica sem as suas bases, sem o tripé, sem o exército, porque os tenentes não têm o direito de voto. Aí a revolução dos tenentes quebra a força que sustentaria o imperador. A abolição da escravatura tira o apoio dos latifundiários, quer pecuaristas, quer agricultores. E, finalmente, a terceira força seria a Igreja Católica, através da questão Dom Vital. Então, sem esse tripé, o imperador não consegue resistir e facilmente ele vai cair. Me permitam agora, vou tentar de novo. Pela última vez. Tomara que Satanás não tenha poder. Aqui está o título. Apagou de novo. Apagou novamente. Não adianta. É só eu tentar mostrar a vocês, o diabo apaga. A tela fica negra. Estava a elite dos bacharéis. Vocês podem encontrar. É só procurar a elite dos bacharéis da Faculdade de Direito de São Paulo e vocês vão encontrar tudo o que eu estou dizendo. Rui Barbosa, Floriano Peixoto, todos os presidentes da Primeira República, o Gabinete Rio Branco, os presidentes da Segunda República, todos eles foram maçons e bucheiros. E é essa maravilha que nós estamos vivendo. A República substituiu a monarquia. Em que foi que nós melhoramos? Eu pergunto a vocês. O que foi que sobrou para os pobres? O trabalhador ganha um salário mínimo de R$ 1.092 ou R$ 1.200 no máximo. Vamos colocar R$ 1.200. Enquanto isso, o salário de um senador, de um ministro do Supremo Federal, de um deputado federal, do presidente da República, é oficialmente R$ 33 mil. Mas com as benesses, as mordomias e os adendos, eles chegam a mais de R$ 100 mil. É o salário real de Bolsonaro, é o salário real dos deputados federais que compõem o nosso Congresso Nacional, é o salário real de qualquer ministro do Supremo Federal, do Supremo Tribunal Federal de Brasília. Então vocês veem a grande mentira em que nós estamos vivendo. E vamos comemorar a proclamação da República. Vamos encerrar porque já são 1h. Aí está a verdade mais pura. Está descrito com detalhes no livro A Elite dos Bacharéis da Faculdade de Direito de São Paulo e a Maçonaria. Procurem através de um site de busca e vocês vão ver. É um trabalho de mestrado
e vocês vão encontrar esta obra. 3 vezes eu tentei, está no meu pequeno netbook, mas cada vez que eu movimento o diabo, desligo o computador. Então vou desistir. Mas vocês terão que acreditar na minha palavra. Eu tenho motivos para festejar a proclamação da República? Não. A terra agora pertence a quem? Aos maçons e às sociedades secretas e aos bucheiros que tomaram outros nomes aí, fundando outras sociedades. E o que é que eles fazem? Se vocês veem aí, ó, a Globo, os Marinhos, Silvio Santos, Bispo Macedo e a Bandeirantes perderam uma dotação semestral de 6 bilhões de reais, que era para não falar mal do governo. Vocês já imaginaram o que é que era? Bolsonaro cortou isso. A crise da televisão brasileira se deve à Covid, sim, mas se deve também porque Bolsonaro, que vocês podem chamar do que quiserem, e eu não tenho nenhuma intenção de defendê-lo, porque tanto faz para mim Lula lá, como Lula cá, como Bolsonaro, e todos eles, na verdade, são bonecos manipulados pelos verdadeiros governantes invisíveis, que não aparecem, mas que o cimo da pirâmide, representado pelo olho que tudo vê, é o líder do clã dos Rothschild, que vai botar um boneco em cima de uma pedra cúbica ou do lado. Já estão preparando óleo para ungí-lo, o Messias dos judeus semitas imbecilizados que não aceitam Jesus como sendo o Messias. Graças a Deus, segundo um censo feito, um recenseamento, a quantidade de sinagogas de Jerusalém que aderiu, que reconhece hoje, 15 de novembro de 2021, vou repetir, a quantidade de sinagogas da cidade de Jerusalém que reconhece Jesus como Messias é mais do que o triplo das sinagogas que vão ungir o Messias falso, que será o anticristo, o falso Messias, que vai ser ungido, o rei de Israel, o salvador do mundo, no meio da peste, que é exatamente a primeira das pragas que vem graças à força maléfica que vem através dele, enviada por Satanás do fundo dos infernos. Então será peste, fome e guerra. Nós estamos na primeira fase, a peste, e é nessa fase que ele será ungido. Quem será, não importa. A cara do verdadeiro, vocês podem ver. É só no site de busca procurar Nathaniel de Rothschild e vocês vão ver a cara dele. É judeu não semita, Ashkenazi, que despreza os semitas, porque os semitas não conseguiram o domínio do planeta e eles conseguiram. Aí está. Festejem agora e no final do dia, nós estamos às 18 horas e 15 minutos, festejem a República. E deem graças a Deus, porque a monarquia foi abolida e a República foi proclamada e nós vivemos no paraíso republicano. E assim, se eu falasse da democracia, seria outra coisa semelhante. Então terão que acreditar na minha palavra, porque o meu netbook, o diabo apagou e ele desligou 3 vezes quando eu fiz esse movimento. Quando, na verdade, em outros vídeos passados, vocês já viram várias figuras e vários textos aqui. Então, o diabo tem poder. Está aí feita, está dita a verdade, e nós estamos vivendo agora, então, nessa maravilha que é a res pública, que um padre ignorante na missa de hoje, meio-dia, de hoje, meio-dia, que eu assisti, glorificou a res pública, dizendo que era uma palavra grega. Olha que idiotice. Um sacerdote católico, vamos dizer assim, de importância mais ou menos iminente, porque celebrou a missa de hoje na Catedral de Aparecida, diz que a palavra república é grega. Olha, res, em latim, quer dizer coisa, e pública é pública mesmo. Então, res pública quer dizer a coisa pública. As terras, os bens, o PIB, tudo devia pertencer aos cidadãos. Era certo pertencer ao monarca? Não. Mas também não é certo pertencer à elite dos
maçons e bucheiros, que é, na verdade, quem goza dos privilégios e que ganham mais de 100 mil reais por mês, enquanto eu, que sou trabalhador, ganho R$ 1.330 por mês, depois de ter dado aulas durante quase toda a minha vida. E cada um dos trabalhadores, né, aquele que ganhar um salário mínimo, ganha no máximo R$ 1.200. Essa é a república que se festeja hoje. Boa sorte, vejam o vídeo, não se esqueçam de dar o seu like e comemorem se quiserem. Agora vocês sabem o que é a república. E os idiotas do sacerdote da catedral de Nossa Senhora Aparecida ainda me vêm dizer no sermão, eu sou católico, e no sermão eu disse que a palavra república é grega. É ignorância por toda parte. E ai de mim que nasci nesse país. A cegonha me deixou cair, mas no mundo inteiro. Ele é planeta Rothschild, ele manda no mundo todo. Bom, já passei de 1 hora, 5 minutos. Até a próxima. Boa sorte. Não esqueçam da mãozinha, o seu like é importante e comentem. Tchau. Até o próximo vídeo.